Olha, hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia, o Dia Roxo, um esforço internacional dedicado a aumentar a consciência sobre a doença, que é uma alteração do funcionamento do cérebro. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o médico neurologista Eduardo de Carvalho, e você pode participar da entrevista mandando a sua pergunta direto para mim aqui no estúdio, WhatsApp 98179-8115. Doutor Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo ao Piauí TV Primeira Edição, uma alteração importante do cérebro que inspira muitos cuidados, mas eu gostaria de saber, logo de início, o que é que ocasiona isso? Então, Marcelo, a epilepsia hoje é considerada uma doença do cérebro que predispõe o indivíduo, a pessoa, a ter crises epiléticas com o decorrer do tempo. Na verdade, existem vários tipos de epilepsia, vários tipos de crises diferentes e várias causas também. Cada uma tem um tratamento específico, tem um prognóstico também específico, ou seja, a capacidade de controlar com medicação ou a necessidade de cirurgia a longo prazo. E, de uma maneira geral, o que eu posso falar para você é que a epilepsia é algo comum. Cerca de 1% da população tem epilepsia. No mundo, a gente está falando aí de um universo de 50 milhões de pessoas. Então, é bastante gente acometida pela doença. Infelizmente, ainda, há muitos tabus, muitos estigmas em relação à doença. E o Dia Roxo é justamente para conscientizar as pessoas sobre a doença e quebrar esses preconceitos. O senhor falou que além da medicação tem também um procedimento cirúrgico. É para amenizar a situação ou a epilepsia tem cura? Na verdade, cirurgia é a minoria dos casos. A grande parte dos pacientes eles são tratados com medicação. 70% deles, ou seja, 7 em cada 10, têm um bom controle com o uso de 1 ou 2 medicações. E a minoria dos casos é mais refratária, precisa usar mais medicações e em casos selecionados pode ser indicado cirurgia, mas isso são casos bem específicos. A base do tratamento é medicação. Quem está mais sujeito a ter essa doença? Bom, na verdade, a maior parte dos casos de epilepsia decorre de alterações genéticas, são as chamadas epilepsias genéticas. E aí tem vários tipos, que normalmente começam na infância e na adolescência, tá? E um outro grupo que tem bastante epilepsia são idosos, a partir de 60 anos, e aí geralmente é devido a outras causas estruturais. Por exemplo, o paciente que desenvolve epilepsia depois de ter um AVC, depois de ter um traumatismo craniano, um quadro de encefalite, de meningite, enfim, as causas elas são diversas, existem muitas causas. Então, muitas pessoas perguntando sobre as causas realmente da epilepsia, o caso aqui do Cleiton Hipólito lá de Canto do Buriti, e algumas pessoas falando sobre epilepsia, sobre convulsões, algumas pessoas que até utilizam os dois termos aqui, não há de se confundir, né? Não são a mesma coisa, né, doutor? Na verdade, convulsão, o termo convulsão, ele é usado, ele se refere ao tipo de crise epilética mais comum, que é aquele que o paciente tem abalos musculares vigorosos, perde a consciência, tem cialorreia, sai espuma pela boca, às vezes chega a se urinar, isso se chama de convulsão. Mas existem outros tipos de crises epiléticas, como por exemplo a crise de ausência, em que o paciente simplesmente ele fica fora do ar, ele perde a consciência ali por alguns segundos e depois volta ao normal. Então existem muitos tipos de epilepsia. O que vai diferir dos sintomas é dependendo do foco da epilepsia no cérebro. Dependendo do local, os sintomas são diferentes. Então é isso, convulsão é um tipo de crise epilética. Epilepsia é a doença, é um termo mais abrangente. Nesse Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia, qual a mensagem que os neurologistas, as entidades especializadas tentam passar para a população? A mensagem principal é falar sobre a doença, quebrar os preconceitos que existem. Infelizmente, existe muito tabu, muito preconceito em relação à epilepsia. Então, a gente quer informar o que é a doença, informar que esses pacientes eles têm condição de ter uma vida normal, como qualquer pessoa, trabalhar, ter vida social e seguir a sua vida normal. E nesse ano aqui, por exemplo, em Teresina, foram feitas várias ações pela Liga de Neurologia da Universidade Federal do Piauí, foi feito curso, palestra em escolas, ontem foi feito um projeto de orientação sobre epilepsia no Parque da Cidadania. A Ponte Estaiada ontem e hoje está sendo iluminada na cor roxa. É o Dia Roxo, né? É o Dia Roxo e hoje está sendo feito um evento beneficente em um restaurante da cidade, na Zona Leste, para arrecadar fundos para a Associação Brasileira de Epilepsia. Tá? Maiores informações podem ser encontradas no Instagram da LAN, L-A-N-N, que é a Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia. Doutor Eduardo, muito obrigado. Eduardo de Carvalho, neurologista, nosso entrevistado hoje aqui no Piauí TV, falando sobre epilepsia. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço.